Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós vamos falar sobre ética. O que é ética? Qual o seu significado? E vamos falar sobre o filósofo que é considerado o pai da ética. Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Roda a vinheta. Ética vem do grego ethos. O que quer dizer ethos? Hábito, costume, caráter. A gente pode dizer que a ética é uma ciência da moral, né? Então existe uma diferença entre moral e ética. A moral seria o conjunto de regras, de normas, de uma determinada sociedade ou de um determinado grupo. Então cada grupo, cada sociedade tem o seu código moral, que vai dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é considerado certo ou errado. E a ética seria uma ciência da moral. Como ciência a gente pode entender como uma teoria, uma explicação, um estudo da moral. Então a ética, ela vai estudar os princípios morais, ela vai estudar esses códigos morais. A ética, a gente pode dizer que ela é a filosofia prática, vai pensar a ação, né? Ela se baseia na pergunta: o que eu devo fazer? Então toda a reflexão ética, ela é baseada na pergunta: o que eu devo fazer? A ética a gente pode dizer também que é a busca do bem, né? Então, a ética ela tem como finalidade o bem, né? A ação boa. O senso comum tem uma ideia de ética. Por exemplo, você vai no médico e o médico não atende direito, não dá atenção, não olha no rosto do paciente, atende de forma rápida, não dá atenção. A gente diz o quê? Que esse médico ele não foi ético. Então, o senso comum tem uma ideia de ética ligada ao comportamento. Então, quando a gente diz que alguém não agiu correto, que a pessoa não foi correta, a gente diz que ela não foi ética. Existe a ética geral e a ética específica. Então, a ética geral, ela vai trabalhar com os conceitos, né? Liberdade. O que significa isso? A gente só pode dizer que alguém foi ético ou antiético partindo do princípio que a pessoa é livre. Então a pessoa, ela é causa da ação dela, né? Não agiu por pressão, mas a pessoa escolheu, a pessoa quis tomar tal atitude. Consciência, quer dizer, a pessoa tem que estar consciente daquilo que ela faz. Bem, né? Quando a gente fala de ética, a gente está falando de bem e mal, né? As ideias aí sociais de bem e mal. Valor, todo código moral é um código de valor, porque toda regra, toda norma é um valor, né? Quando eu digo não matar, eu estou dizendo o quê? Que é preferível não matar do que matar, né? Deves não matar do que matar. Então, no caso aí, qual que é o valor? O valor é não matar, né? Que seria a vida, né? O valor da vida. Lei, né? Lei e regras, isso tudo faz parte aí da reflexão ética. Ética específica, então você vai ter ética profissional, né? Como se comportar no trabalho, você vai ter ética na política, quer dizer, como se comportar na política, ética no casamento, como se comportar no casamento, e assim vai. A ética, ela muda no tempo e no espaço. Por exemplo, você pega uma sociedade, você pega, por exemplo, o Brasil. Até o século XIX você tinha
a escravidão, né, no Brasil. Hoje, século XXI, não se aceita mais a escravidão. E também no espaço, no lugar. Por exemplo, 2020, a gente, no Brasil, né, que é um país ocidental de matriz cristã, é permitido a monogamia. Quer dizer, você só pode ter um companheiro ou uma companheira. Você pega hoje nos países muçulmanos, se permite a poligamia. Então, o homem pode ter mais de uma esposa. Então, a ética muda no tempo e no lugar, no espaço. Quem é considerado o pai da ética? Sócrates. Sócrates, que viveu lá século V antes de Cristo. A filosofia surgiu século VI ou VII antes de Cristo, na Grécia, especificamente na região chamada Jônica. E o Sócrates, ele é uma figura bem hilária, né? Ele participou da Guerra do Peloponeso. Ele tinha os seus discípulos, né? Aqueles que o seguiam. Ele tem aquela famosa frase, só sei que nada sei, né? Quer dizer, quanto mais se busca o conhecimento, mais a gente descobre que não sabe nada. E o Sócrates, a ética de Sócrates, ele parte do princípio que tudo o que o homem faz é a busca do bem, né? Então, o fim de toda a ação do homem seria a busca do bem. Aí você diz, mas e o mal, né? O que é o mal? O mal, segundo a teoria do Sócrates, seria o não conhecimento do bem, seria a ignorância. Por quê? Você fala assim, mas tem pessoa que faz o mal. Por exemplo, a pessoa que rouba, ela acha que está ganhando alguma coisa. A pessoa que mata, ou ela mata por legítima defesa, ou ela está ganhando alguma coisa. Então, tudo que o homem faz, ele sempre acha que está ganhando um bem. Então, o mal seria o quê? O não conhecimento do verdadeiro bem. Por quê? Se tudo aquilo que o homem faz é a busca do bem, se ele conhecesse o verdadeiro bem, ele não faria o mal. A morte do Sócrates também pode ser olhada aí a partir da ética, né? Ele foi condenado à morte, ele foi condenado a tomar veneno, tomar cicuta, e ele foi acusado de corromper os jovens de Atenas. Por quê? Porque como filósofo ele fazia as pessoas pensarem, questionarem. Então ele questionava a religião, a política, a ética, né? A moral da época, os valores da época. E ele fazia com que as pessoas refletissem, questionassem a própria sociedade. E aí ele é condenado à morte, e quando ele estava preso, um dos seus discípulos tenta combinar para que ele fuja, né? E Sócrates não aceita fugir. Por quê? Porque ele entendia que na sociedade existe uma ordem, né? Existe um princípio aí de justiça, de ordem. E ele entendia que se ele fugisse, ou que se ele negasse a própria filosofia dele, ele não estava sendo ético, né? Por quê? Porque ele entendia que existia uma ordem, né, que organizava tudo, e que ele precisava aceitar essa ordem. Ele entendia que ele estava dentro de uma sociedade e que essa sociedade tinha a sua organização. E ele entendia que ele não poderia ir acima dessa ordem social. Até o próximo encontro. Tchau.